Viva João Canavilhas! Que possibilidades é que a inteligência artificial está a abrir às escolas dedicadas à comunicação social? Bom, para já, a inteligência artificial funciona um bocadinho como uma caixa negra, ou seja, nós olhamos para dentro daquela caixa e estamos a ver, por um lado, um grande potencial, mas por outro lado, essa caixa está também a causar algum medo, não só às escolas de comunicação, mas, enfim, a todas as profissões, se quisermos. E dentro de uma escola de comunicação, nós podemos dizer que temos dois medos. O medo dos professores, porque de repente aparece um instrumento novo, uma ferramenta nova, que não sabem o que é que ela vai dar em termos de ensino, e por outro lado a própria profissão, para a qual estão a ser preparados esses estudantes, e que ela própria virá também a ser muito afetada. Já está a ser afetada e será ainda mais no futuro com esta ferramenta e com a sua utilização nas várias partes, digamos assim, do processo de produção de notícias. João Canavilhas, doutor em Sociologia e Comunicação, é professor na Universidade da Beira Interior, a Covilhã, e investigador do LabCom, com trabalho de investigação centrado em vários aspectos de comunicação e novas tecnologias, nomeadamente nas áreas do jornalismo online, jornalismo para dispositivos móveis, inteligência artificial em jornalismo, inovação em jornalismo, redes sociais e política. Tudo, no fim de contas, é inovação em jornalismo. João Canavilhas é o convidado neste 10º episódio do podcast Ciência Com, da Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. João, as máquinas têm sempre representado um avanço na nossa qualidade de vida, o motor elétrico, o computador, o que seria de nós hoje sem um computador. Mas no caso da inteligência artificial, há inovação de demasiado avanço, demasiado depressa. Será esse o problema? Bill Gates dizia que há pouco tempo que 25% dos empregos pelo mundo desaparecem com estas novas ferramentas. Como é que olhamos para isto? É assim, o que nós temos no fundo é um bocadinho a aceleração da história, digamos assim, porque está a acontecer agora, já aconteceu antes. Sim. Nós já ouvimos esta mesma conversa quando apareceram os computadores, durante a digitalização, também se disse exatamente o mesmo. Que vão acabar não sei quantos empregos. E é verdade, houve profissões que desapareceram e houve outras que apareceram. Portanto, isto não muito é prósperas, aliás, algumas novas profissões na área da tecnologia. Sim, que aparecem todos os dias, claro. E que já não estão restritas aos tecnólogos, digamos assim, a gente muito especializada nessas áreas. E eu penso que essa é que é a grande diferença. O que é que acontece agora? Aliás, aconteceu com as calculadoras. Quando apareceram as calculadoras, os professores de matemática também disseram que ia ser o final. O que é que vai ser da matemática agora? E, na verdade, nada aconteceu. O que aconteceu, efetivamente, foi que nós nos adaptámos a estas tecnologias que vão aparecendo. Claro, isto pode assustar-nos um pouco, porque agora tudo evolui muito mais rapidamente do que evoluía antes, e neste caso em particular, nós estamos a falar de uma tecnologia que nos imita a nós próprios. E é isso que é diferente. Já não é apenas um instrumento com o qual nós trabalhamos, é algo que parece ser igual a nós próprios. Há a percepção de que nunca o avanço foi tão veloz, tão fulminante. É essa questão, exatamente. É a questão do tempo, por um lado, e por outro lado, nós sempre pensamos, por exemplo, os meios de comunicação como uma extensão do homem, e o que nós estamos a ver agora é outro homem, se quisermos. É algo, neste caso, um algoritmo colocado dentro de uma máquina que eventualmente nos poderá substituir. Com mais um problema, é que nós já vemos filmes de educação, de ficção científica há muitos anos. E são assustadores. Muito assustadores. E é por isso que nós de repente pensamos, não, nós estamos a ser confrontados com aquilo que pensámos que era ficção. E estamos a ficar muito assustados. Agora, eu penso que não é caso para isso. É apenas mais uma evolução da humanidade. E nós vamos certamente saber lidar com isto. Há depois também aqui uma questão que é diferente do que aconteceu até aqui. Porque a inteligência artificial é uma coisa que já vem dos anos 50, não é nada de novo, e que tem evoluído ao longo do tempo. O que acontece é que em dezembro de 2012 apareceu o ChatGPT. E uma coisa que, enfim, que era conhecida, se calhar, por quem estudava o fenómeno, de repente chegou ao conhecimento público. 2022. Dezembro de 2022. E quando aquilo chega ao conhecimento público, as pessoas ficaram, por um lado, maravilhadas e por outro lado, assustadas. Portanto, eu penso que também tem a ver com esta questão, que é, portanto, a evolução rápida, algo que é parecido com nós próprios e, sobretudo, o facto de coisas que nos pareciam muito complexas, de repente, estarem ao dispor de qualquer cidadão, gratuitamente, no computador que tem lá em casa. E é isto que nos está a assustar.
sendo que a inteligência artificial funciona a partir da elaboração, agregação de dados. A nossa mente não funciona assim. Por que caminhos é que vamos? No fundo, a nossa mente também funciona assim. Eu recordo-me de ter um colega de doutoramento que estudava justamente a forma como funciona o cérebro de profissionais de algumas atividades. E ele dizia, por exemplo, interessa-me, dos revisores dos comboios. Porque é que ele pica o nosso bilhete, passa pela carruagem e quando volta atrás olha para nós e não nos pede novamente? Ou seja, ele associou-nos a um elemento qualquer. Aqui nós estamos a falar exatamente a mesma coisa. Estamos a falar de uma base de dados, só que é uma base de dados estruturada, onde estes algoritmos vão comparar, vão analisar, vão reorganizar todos aqueles elementos para nos dar uma determinada resposta em função daquilo que nós pedimos. Portanto, o que nós estamos a falar é de um método que já existia e que funciona como a nossa memória, por associação, só que desta vez é mais poderoso do que a nossa memória em termos de velocidade de processamento, não em termos de criatividade, e é aí que está e estará sempre a diferença entre aquilo que é uma máquina e aquilo que é um ser humano e que depois se vai refletir um bocadinho naquilo que são as diversas profissões onde a inteligência artificial vai ser aplicada. Portanto, nós estamos a falar de sistemas muito eficazes, muito rápidos no processamento, mas não vale a pena assustar-nos. É possível incorporar um código de ética no algoritmo? Não, vai ser necessário. E isso é provavelmente um dos assuntos que é mais discutido neste momento, é a ética associada aos algoritmos. Por causa disto que eu estava a dizer. Ou seja, como é que se resolve? Nós confiamos cegamente num algoritmo. Alguém programou um algoritmo. E quando nós perguntamos alguma coisa ao ChatGPT, ele vai buscar informação, uma determinada base de dados e dá-nos uma resposta. Agora, nós confiamos cegamente numa resposta, mas não sabemos onde ele foi buscar aquela informação. E, portanto, tudo o que tem a ver com o espaço onde essa informação foi recolhida e a forma como foi tratada, levanta aqui uma questão crítica. Muito crítica, porque para já nós estamos a falar de caixas negras e é por isso que há esta preocupação. É por isso que toda a gente diz, para que a inteligência artificial possa funcionar normalmente, vai ser necessário que nós consigamos olhar para dentro dessa caixa e sabermos como é que os dados estão a ser processados, saber em que fontes é que esses dados foram recolhidos. Claro, depois aqui vamos passar a ter problemas. Se eu produzo um algoritmo e sou obrigado a mostrar, digamos que o interior desse algoritmo, então perco aqui uma vantagem competitiva. Mas, por outro lado, se eu não conheço o algoritmo, não sei como é que ele está a trabalhar para me dar respostas. E é aqui que começam estas questões éticas que, enfim, que já são discutidas um pouco por todo o mundo. É por isso que a União Europeia está preocupada, é por isso que os países estão preocupados, por estas questões de ética e da privacidade que estão também associadas a estas questões e que já lá atrás estiveram associadas, por exemplo, ao aparecimento dos motores de busca. O direito ao esquecimento é algo que apareceu depois de nos depararmos com um caso que não estávamos à espera, ou seja, há alguém que, enfim, que comete um determinado ato, é julgado por esse ato foi, enfim, objeto de notícia, e passados alguns anos, quando a pessoa pesquisa o seu nome, continua a encontrar. Exatamente, e portanto a pessoa diz assim, não, eu já não sou aquilo, eu sou outra coisa, eu quero que aquilo desapareça. E portanto aí aparece o direito ao esquecimento. Nós agora certamente teremos que trabalhar algo parecido para que se consiga perceber que aquele algoritmo, uma certificação, não sei, há alguma coisa que terá que ser feita para que nós João, e há sinais de que isso está a ser explorado? Está a ser procurada uma solução para a questão ética? Há sinais de que há preocupações. Pois. E há sinais de que se procura essa solução. Agora, não podemos... Não está encontrada. Não está encontrada e vai ser difícil de encontrar, porque há a aplicação da inteligência artificial, por exemplo, nos automóveis. Porque é que nós não temos ainda hoje automóveis que circulam sozinhos pelas cidades? Porque, na verdade, há questões éticas que ainda hoje se colocam. Uma questão que tipicamente se discute é... Já há cidades no mundo onde começam a aparecer em formato experimental. Mas a dificuldade é esta. Eu sou proprietário de uma viatura e, de repente, confronto-me com um obstáculo na estrada. Há uma pessoa que vai a atravessar a estrada e do lado direito tem um precipício. E o carro tem que decidir se vira para a direita, provavelmente vai pelo penhasco abaixo e morre o condutor, que é o dono do carro. Se continuar em frente àquela velocidade e já não tem tempo de travar, vai atropelar a pessoa e morre a pessoa. É suposto ser um dano menor? Claro.
O que é aqui é o Como é dono que do isso carro? resolve? Claro. É a pessoa. Isto é uma questão ética. Claro. E este tipo de questões faz com que a tecnologia esteja desenvolvida e a parte ética ainda não tenha chegado ao ponto de poder acompanhar o A desenvolvimento tecnologia técnico. avançou depressa demais sobre a discussão. E é isso que está a acontecer também nesta área. Ou seja, nós sabemos que há problemas, não sabemos muito bem como é que os vamos resolver, até porque alguns provavelmente ainda não apareceram e nós não nos demos conta, porque nós ainda estamos naquela fase, como aconteceu quando apareceu a internet, estamos maravilhados com a tecnologia. Só quando os problemas acontecem, Estamos a dar com eles. alto que não pensámos nisto. E pela primeira vez, depois de tropeçarmos tantas vezes em obstáculos, começámos a pensar, bom, isto é uma coisa demasiado complexa para termos que esperar até haver problemas e depois resolvê-los. Vamos tentar antecipar essas questões e começar a criar códigos de ética, algum tipo de legislação que permita que não venham a acontecer problemas que já se prevê que venham a acontecer. Tomemos o exemplo de uma democracia de referência, ainda controversa, Estados Unidos da América. É pensável que a inteligência artificial produza um candidato e faça esse candidato ganhar umas eleições? 2024. Novembro de 2024. É já no ano que vem, daqui a pouco mais de um ano. É assim, se tivermos em atenção o que aconteceu Com no Donald passado, Trump, sim, em 2016. Nem sequer era inteligência artificial. Sim. Eram bots bastante mais simples e que conseguiam produzir peças desinformativas com eficácia e com a qualidade suficiente para enganar as pessoas. Eu diria que, tendo agora inteligência artificial, que esse processo pode ser refinado. Agora, por trás disto há uma outra questão, ou seja, porque é que isto acontece? Acontece também porque as pessoas hoje recorrem muito às redes sociais para se informarem. O que é que está do outro lado? Do outro lado está o jornalismo tal e qual como nós conhecemos. E isso, de certa forma, acaba por reforçar a importância e o papel do jornalismo. Claro que nós não podemos tirar as pessoas das redes sociais e dizer isto é mau e aquilo é bom. Não é assim. Agora, temos a certeza que se as redes sociais continuarem a ser a primeira fonte de informação das pessoas, que esta inteligência artificial vai conseguir produzir peças cada vez mais perfeitas, ainda por cima, com o que é possível hoje fazer com as deepfakes, nós até temos dificuldade em distinguir aquilo que é a realidade do que é uma construção. E, portanto, eu penso que isto poderá dificultar, e uma situação dessas é possível se nós não conseguimos provar, ou se o jornalismo não conseguir provar que é ali que está, provavelmente, como esteve sempre, a última defesa das democracias. Agora, neste caso, vendo do outro lado um inimigo, porque a informação falsa que é realmente poderoso. Temos andado a vasculhar, a explorar os eventuais malefícios da inteligência artificial. Vamos para o outro lado. O negócio em volta do jornalismo está asfixiado. Portugal tem essa evidência. Será que a inteligência artificial vai poder ajudar ao crescimento? Diretamente, o webjornalismo pode ser um fôlego novo? Registro o silêncio. Não, quando se confronta o ChatGPT com essa pergunta, ele diz exatamente isso. Claro que ele foi treinado para isso. Mas essa é a questão. Ele foi treinado para isso. Foi treinado para isso. No dia 11 de Abril, o Jornal I fez uma edição exclusivamente com o ChatGPT. Sim. É um trabalho que eu estou a fazer neste momento. Eu estou a analisar, digamos assim, esse jornal, e uma das peças que o jornal inclui é justamente uma entrevista com o ChatGPT, que, aliás, ele responde exatamente o mesmo que tinha respondido um algoritmo de uma empresa que chama-se United Robôs, que é provavelmente a maior neste momento, e que diz exatamente o mesmo. Nós não estamos aqui para substituir o jornalismo, nós estamos aqui para libertar os jornalistas para que eles façam trabalhos mais criativos. E, portanto, nesse aspecto, se nós quisermos ver desta maneira, a inteligência artificial vem ajudar o jornalismo, porque vai libertar os profissionais das tarefas rotineiras e, enfim, vai-lhe fornecer conteúdos que eles depois podem trabalhar com mais criatividade. Bom, este é o ponto de vista romântico, digamos assim. Agora, temos o outro lado, que é a possibilidade, efetivamente, de alguém, de repente, se lembrar de fazer N jornais, N rádios e N televisões que funcionam exclusivamente com a inteligência artificial. Nós já tínhamos, antigamente, quando fazíamos rádio no início da Rádios Pirata e por essa altura, quer dizer, cada pessoa estava no estúdio, aquilo era feito ali. Aliás, se formos mais atrás, a própria orquestra tinha que estar dentro do estúdio. Depois passámos a ter os gravadores de bobines, a coisa foi por aí à frente, e já há bastantes anos nós temos uma pessoa que faz rádio em 5 ou 6 rádios. Portanto, alinha as coisas e já está, grava umas vozes. Nós agora estamos a evoluir, estamos a dar um passo em frente em que um algoritmo consegue fazer tudo isso sozinho. E aí já começamos a ter algum risco para a profissão, para as democracias, para a comunicação, para tudo isto. Agora, eu penso que nós temos que encarar a inteligência artificial, efetivamente,
como algo que é um auxiliar. É mais uma ferramenta para o jornalismo. É verdade que nos vai libertar de tarefas rotineiras. É verdade que a inteligência artificial é muito mais eficaz a tratar dados. Estes trabalhos todos que nós vimos que aconteceram recentemente, feitos por grupos de jornalistas de todo o mundo, têm muito a ver com isto. Claro. Tem a ver com encontrar tendências nas bases de dados. E isto é uma coisa que, feita à mão, nunca mais acabava. Mas aqui temos um processo de automatização. O que agora acontece é que também já há alguma interpretação. Mas é só alguma interpretação, porque a interpretação verdadeira tem que ser feita por humanos. E eu penso que essa é a grande defesa do jornalismo. É o saber interpretar os dados, é a criatividade na abordagem aos assuntos. Nesse número do jornal de que eu estava a falar, uma coisa que se nota é a repetição, digamos assim, na construção das frases. É a forma repetitiva, como, independentemente do tema da notícia, ela é sempre feita da mesma forma. Um problema de criatividade. Absolutamente nenhum. E, portanto, eu penso que essa é a grande diferença entre os seres humanos e a inteligência artificial, e é isso que, para já, vai fazer com que ela seja um instrumento. Agora, atenção, nós estamos a falar de uma tecnologia que aprende connosco, e uma das novas profissões que está a emergir é justamente treinador de algoritmos. Ou seja, se eu trabalhar muito tempo com um determinado algoritmo, ele vai conseguir fazer exatamente o mesmo que eu faço. A voz do Sena Santos é uma voz que todos reconhecemos em qualquer sítio. Provavelmente, se colocarmos a trabalhar com o algoritmo, ele não só vai fazer as perguntas como o Sena Santos faz, como vai até procurar ter o seu timbre de voz. Bom, e aí nós começamos a ter alguns problemas. Claro, também o que é que vai acontecer nestas situações? Se o algoritmo começar a imitar demasiado, digamos que o original Sena Santos, provavelmente, também ele próprio começará a fazer variações diferentes e a tentar fugir. Ou seja, no fundo, nós vamos passar a ter sombras e vamos andar a tentar que a sombra seja diferente de nós. Mas isto é uma coisa que vai demorar alguns anos. Vamos olhar para outras áreas. Por exemplo, a saúde é um dos setores onde há a sensação, para um observador exterior, onde a inteligência artificial pode ajudar a resolver questões de diagnóstico de uma forma a acelerar os tempos no diagnóstico. Será assim? É parcialmente verdade. Ou seja, no tratamento, imaginemos que nós vamos fazer uma análise, no tratamento daqueles resultados, e ao comparar com outros resultados iguais, é muito mais rápido do que um ser humano. Mas se fosse assim, nós não precisávamos de médicos, já tínhamos o Google, escrevemos uma coisa no Google e ele também nos dá uma resposta. Agora, nada nos garante que seja aquilo. Na verdade, a própria medicina hoje em dia também já descobriu isso, que muito, aliás, nós vimos isso quando foi na pandemia, que chegou a uma altura que já se dizia muito que o problema da pandemia já era um problema de comunicação, já não era um problema de saúde. E, portanto, o relacionamento de um paciente com o seu médico, é desse relacionamento que também nasce muito aquilo que é o que o médico vê do seu paciente, o que ele antevê que possa vir a acontecer. E aí, eu digo, a inteligência artificial, ótimo para detectar padrões. É o mesmo que acontece no jornalismo. Olha para uma radiografia e detecta um determinado padrão, olha para uma análise e detecta um determinado padrão, mas depois falta tudo o resto. Falta, porque assim, nós não somos todos iguais. Aliás, a medicina já descobriu isso há muito tempo e cada vez é mais uma medicina personalizada. E essa personalização tem muito a ver também com aquilo que é a forma como o nosso médico nos conhece. E, portanto, mais uma vez, é um extraordinário instrumento, porque evidentemente processa mais rápido, mas depois sem a componente humana, provavelmente vai melhorar um bocadinho aquilo que é o motor de busca, mas nós fazemos uma pesquisa no motor de busca sobre algo que sentimos e aquilo pode ir desde uma dor numa unha até uma doença terminal. E depois é preciso alguém interpretar. E eu penso que é aí que entrará sempre o fator humano e que estaremos sempre a falar de ferramentas cada vez mais poderosas, mas que não podem deixar de fora o elemento humano. O João lembrou-nos há pouco a pandemia. A pandemia trouxe um quase terremoto nas relações na escola entre alunos, professores. Ficámos com aulas através de um ecrã. O que é que a inteligência artificial pode trazer à escola que é já de hoje e dos dias que vêm aí? Assim, a inteligência artificial, não nesse aspecto em particular, mas na ajuda que pode dar aos professores, há também campos onde ela pode ser bastante proveitosa. Desde funcionando geralmente como instrumento, desde na ajuda na definição daquilo que é a preparação de uma aula, dando algumas indicações, e sobretudo onde ela começa a ser bem pensada é na personalização do ensino, ou seja, a preparação das aulas, enfim,
pode acelerar um bocadinho e ajuda. Agora, onde ela pode ser verdadeiramente importante é, por exemplo, a tratar alguns dados que nós vamos recolhendo com os alunos, a perceber se nós próprios, quando estamos a dar uma determinada matéria e quando recebemos os testes, percebemos que há ali uma falha num sítio qualquer e há ali um padrão e chegarmos à conclusão que, na verdade, a falha não está no aluno. Provavelmente nós não estamos a ser suficientemente claros a explicar determinadas matérias e, portanto, nesse aspecto ela pode ser boa na detecção de tendências e também naquela personalização em que nós, tendo os dados que vamos recolhendo dos alunos, temos ali uma ajuda para conseguirmos, de alguma forma, acompanhar cada aluno dentro das necessidades que ele tem. Ou seja, como no ensino superior nós não temos ninguém quem nos apoie numa turma, ao contrário de outros graus de ensino, onde há professores que vão auxiliar os seus colegas, porque há alunos com necessidades educativas especiais ou alguma coisa que o valha, neste caso nós com este tipo de ferramentas podemos eventualmente socorrer-nos delas, se recolhermos os dados e os colocarmos, para ajudar os alunos de forma a que eles tenham uma evolução à mesma velocidade e que acabe por não ficar ninguém para trás, porque muitas vezes acontece, um professor com entusiasmo tem um conjunto de alunos, tem uns muito mais avançados e entusiasma-se com aquele dinamismo que tem e esquece alguns que iam um bocadinho mais devagar. Com estas ferramentas nós conseguimos pensar nisso, conseguimos dizer, ok, acompanhamos estes que vão neste ritmo, mas vamos arranjar aqui uma estratégia para que estes que vão um bocadinho mais devagar venham também para o mesmo nível e nós chegamos ao final com uma turma mais homogénea, que é aquilo que nós pretendemos. Portanto, nesse aspecto, este tipo de ferramentas pode ser muito útil, porque o nosso tempo já é escasso e às vezes numa turma de 40 ou 50 pessoas torna-se difícil nós sozinhos conseguirmos resolver essas questões. Outro dia um professor comentava, em breve se calhar um robô, uma máquina de inteligência artificial, pode dar aulas com mais competência do que um professor, ser humano. Isto é pensável? Francamente não acredito. Eu acho que aquilo que nós fazemos dentro de uma sala de aula, e isso viu-se durante a pandemia, voltando outra vez atrás, a empatia que nós temos com os alunos, o ambiente que se cria dentro da sala de aula, o olhar para a cara da pessoa, o tê-lo ali presencialmente, o interpretar os próprios movimentos que eles fazem, a forma como colocam as questões, tudo isso não pode ser feito por uma máquina, tem que ser feito por nós. A pessoa pode responder acertadamente a uma pergunta e nós, pela forma como ela está inquieta, percebemos que provavelmente ela deu aquela resposta, mas não concorda com ela. E então, se estivermos a falar de um curso como os nossos de comunicação, a nós o que nos compete é dizer, eu percebo que tu decoraste uma resposta, mas não estás de acordo com ela. Diz-me o que é que pensas. Nenhuma máquina vai fazer isso. A máquina vai dizer, ok, se a pergunta tinha uma resposta A e a resposta foi A e uma coincide com a outra, está correto, bate palmas e seguimos em frente. Não é isso. A nós compete-nos fazer algo mais. Compete-nos perguntar a essa pessoa, se não se sente confortável, que diga o que lhe vai na alma, que nos explique com o que é que não concorda. E provavelmente nós chegaremos à conclusão que as coisas não eram exatamente assim como nós tínhamos pensado que eram. E, portanto, eu acho que em determinadas áreas, na maioria das áreas, aliás, mesmo nas ciências exatas, não há máquina nenhuma, nunca haverá máquina nenhuma que ensine como um professor. E é também por isso que o ensino à distância é diferente do ensino presencial. Não tem a ver... Tanto que se voltou ao ensino presencial. Se for só uma questão de avaliação, é fácil, ok? Nós vemos um vídeo, no final colocamos umas perguntas, as pessoas respondem às perguntas e já está. Mas a avaliação não é apenas isso. Nós não estamos a formar máquinas, nós não estamos a preparar pessoas para responderem acertadamente a certas perguntas, até porque há perguntas que não têm apenas uma resposta. E, portanto, isso terá que ser sempre feito por seres humanos. E, portanto, eu penso que dessas profissões que dizem que vão acabar, que nós agora vemos, vão acabar 7, 14, 21, já acabaram não sei quantas, eu penso que muitas delas não vão acabar, vão certamente adaptar-se a esta nova situação e saber trabalhar com estes instrumentos, ou seja, quando apareceram os tratores, também iam acabar as enxadas, e elas aí estão e continuam a ser usadas. Portanto, eu penso que a inteligência artificial é só mais um instrumento. Uma máquina dotada de inteligência artificial foi capaz de criar uma fotografia que ganhou um concurso internacional de fotografia. Isso teria sido premiada, foi premiada, mas o prémio não foi atribuído porque o proponente assumiu que ele não era o autor e era uma máquina. O que é que vai acontecer à criação artística? O que é que há de novo na criação artística com o acréscimo da inteligência artificial? Assim, dentro das artes é um pouquinho mais complexo. Agora, nós estamos a falar
de máquinas que, no fundo, vão buscar influências de criadores e que juntam vários elementos num novo elemento. Agora, na base de tudo isto está a criatividade de um ser humano. Se nós agarrarmos nessa máquina e lhe dissermos faz e não lhe dermos nada para ela se basear, ela não faz rigorosamente nada. Portanto, nós o que temos aí é alguém a combinar determinados elementos gráficos, fotográficos, o que quer que seja, que foram desenvolvidos por um ser humano e a apresentar-nos algo, enfim, que pode ter alguma beleza, que pode ter alguma estética, que eventualmente foi calculado matematicamente para que fosse agradável à vista, mas daí a ser uma criação original ainda vai um longo percurso. Comunicamos-lhe os dados de um Leonardo da Vinci, misturamos com o Picasso e sai uma obra-prima, pode acontecer. Sai uma obra. Não obra. sei se será uma obra-prima, mas certamente uma obra é, de certeza. João, uma questão que vem das redes sociais. Como é que será possível contrariar o afunilamento das escolhas? Ou seja, o apertar o leque de conhecimento que nós temos, desculpamos. Esse é um problema mais complicado, parece-me a mim. A questão das bolhas é algo preocupante porque esta geração preocupa-se muito com aquilo que os outros dizem. Sim. Enquanto nas gerações anteriores essa preocupação não era tão grande, as pessoas agora podem pensar de uma forma diferente, mas para não se sentirem excluídos, acabam por entrar também nesses grupos para ser mais iguais aos outros. E nesse aspecto, eu acho que nós vamos perdendo diversidade. Ou seja, tendencialmente nós teremos cada vez mais grupos muito iguais e depois aqueles pequenos grupos que se procuram diferenciar porque acham que, na verdade, não querem embarcar naquele pequeno grupo. Agora, nós vemos, e tudo o que nós temos hoje relacionado com bullying, que sempre que alguém se tenta diferenciar um bocadinho, acaba por cair esta pressão sobre eles e essas pessoas acabam por embarcar naquilo que são os grandes movimentos. E, portanto, nesse aspecto, por causa das redes sociais e também pelas características que esta nova geração tem, eu penso que estamos a perder alguma diversidade, o que não é bom, porque uma das características que diferencia a raça humana de tudo o resto é a diversidade. E nós vemos que cada vez mais saímos à rua, olhamos cá para fora. Aliás, até fora do país nós conseguimos muitas vezes identificar, olha, ali vai um grupo de portugueses. Porquê? Porque há um conjunto de características. Não são características físicas. Estou a falar da maneira como se veste, da maneira como age, daquilo que usa, e é um grupo de um determinado país. E, portanto, isso tem a ver com esta ideia de nós cada vez estarmos mais colocados num determinado grupo em que somos todos muito iguais aos outros, o que não é nada de extraordinário. Por exemplo, na sociedade japonesa isso já acontece muito. Eu conto rapidamente uma história muito interessante que há dias. Achei que as pessoas vestiam todas muito iguais e perguntei porque é que era assim. Porque as pessoas não gostam de se diferenciar umas das outras. E então vi outra coisa curiosa, que era as pessoas liam os livros, mas as capas estavam escondidas. E perguntei, porquê é que as capas estão escondidas? E a resposta que me deram foi, porque vendo o que uma pessoa lê, sabe-se muito sobre ela. E nós não gostamos que saibam nada sobre nós. Isso é indiscutível. E gostamos de passar despercebidos no meio da multidão. E se calhar é para aí que nós vamos, ou seja, cada um tenta o mais possível passar despercebido para não ser o alvo da atenção e, enfim, o que pode ser bom ou pode ser mau nos casos de bullying. O João pode estar entusiasmado com o futuro que este nosso tempo de hoje projeta? Sim, entusiasmado desde que comecei a trabalhar a questão da digitalização. E nesse aspecto tem sido muito interessante, porque desde o aparecimento dos computadores, depois a internet, sobretudo os dispositivos móveis e a inteligência artificial, na verdade, tudo tem mudado rapidamente e há sempre um novo assunto para discutir. E isso é muito interessante. É uma porta que se abriu aí por volta dos anos 80, 90... E que nunca mais se fechou. Claro. E que é interessante porque, assim, por um lado, é algo que está em constante ebulição e que é muito interessante, e por outro lado, igualmente interessante, é que é algo que nós vemos a acontecer no nosso dia-a-dia. Ou seja, nós durante muitos anos estudávamos coisas, enfim, que eram de um micromundo. Vamos estudar um jornal. Ok, tudo bem, mas quem é que lia um jornal? Eram algumas pessoas que ligam aquele em particular. Hoje não, quando nós estudamos os dispositivos móveis, toda a gente tem um dispositivo móvel. Quando nós estudamos o consumo na internet, a atividade na internet, toda a gente o faz. E com a inteligência artificial, mais tarde ou mais cedo, vai ser também uma coisa vulgarizada, até porque isso já acontece. Ou seja, nós hoje tiramos uma fotografia e o telemóvel pergunta se queremos usar a inteligência artificial. E sem nos darmos conta, nesta sociedade que vivemos hoje, que está completamente plataformizada, e que nós só vivemos de plataformas, todas elas já incluem inteligência artificial, que faz aquilo que nós queremos e que nos conhece melhor
que os nossos pais. Estou a lembrar-me de dois exemplos. Há um destes dias, um jornalista mais antigo, um jornalista da rádio, um grande jornalista da rádio, contava: eu passei 30 ou 30 e tal anos a fazer gravações, a usar gravadores com fita de arrasto, com cassetes, e depois, nos curto espaço de 10 anos, passei da cassete para a mini-cassete, da mini-cassete para o mini-disc, e do mini-disc agora para um cartão digital. Ou seja, tudo num curtíssimo espaço de tempo. Em 88, que não é assim tão longe quanto isso, quando houve fogo no Chiado, os repórteres de uma rádio que estava a nascer, a TSF na altura, usavam tubos de pastilhas secrizina com moedas de 20 escudos, na altura eram escudos, para poderem, a partir de cabines telefónicas, contar o que se passava, porque era cabine telefónica ou casa das pessoas que se contavam as histórias. Enfim, João, muito obrigado por este nosso encontro. Com esperança.